E agora nós vamos ter... a oportunidade de escutar aqui um pouco sobre a nossa questão do Brasil livre, da democracia, dos direitos e deveres, a partir de dois grandes advogados, dois grandes nomes da advocacia de Minas e do Brasil, Sérgio Leonardo e Gustavo Chalfun. Sérgio Leonardo é um dos mais renomados advogados criminalistas do país, eleito um dos mais admirados do Brasil em direito penal, membro fundador e conselheiro do Instituto de Ciências Penais, diretor de diversas entidades e atual presidente da OAB. O Gustavo Chalfun é especialista em direito processual, mestre em direito, professor, ocupou cargos em diversas entidades e o atual presidente da Caixa de Assistência de Advogados de Minas Gerais. Convido os dois, lembrando que esse meu caro Sérgio Leonardo carrega nele um sobrenome que talvez seja um dos mais importantes da advocacia mineira na sua história. Eu sei que tem advogados aí, Leonardo, com muitas décadas de atividade e de contribuição para o nosso meio jurídico, para nossas liberdades e direitos dos cidadãos mineiros e brasileiros. Obrigado. Meu caro Gustavo. Gustavo Chalfun, você começa então e daqui a pouco a gente escuta o nosso presidente da OAB, Sérgio Leonardo. Ô Paulo César, de toda forma, é melhor ele falar de lá mesmo. Ele fala, depois o Sérgio segue. Senhoras e senhores, bom dia. Quero inicialmente cumprimentar a todos, na pessoa dos realizadores deste evento, PCO e Gustavo, meu xará, saudar o vice-governador de Minas Gerais, nosso colega advogado, Matheus Simões. Peço licença às mulheres para saudá-las na pessoa da minha esposa Giza e da presidente da subseção de Araxá, doutora Débora, que nos acompanha nesta manhã. Saúdo de modo especial o presidente da OAB Mineira, Sérgio Leonardo, a quem tenho a honra de caminhar ao seu lado nessa luta, presidente Sérgio, em prol da advocacia de Minas Gerais, em prol da cidadania, em prol dos direitos humanos, em prol da liberdade econômica. Nós que estamos nesta manhã trabalhando um tema muito áspero neste momento da sociedade brasileira, um tema que carrega um grande desafio, principalmente de pacificação da sociedade brasileira. Nós estamos no ano de 2023, passando por profundas reformas políticas, estruturais, empresariais, discussões acerca de reforma tributária, mas vivemos um contrassenso entre as instituições constituídas, os poderes constituídos deste país e a sociedade. Eu lhes digo que o tema é áspero à medida em que a imprensa tem sofrido ataques pelo exercício da sua liberdade constitucional. Ao mesmo tempo, a sociedade como um todo tem extensa preocupação acerca dos projetos em tramitação na Câmara e no Senado acerca das fake news, e nós, cidadãos, precisamos nos contextualizar dentro deste cenário, que a princípio seria um cenário de segurança jurídica, num tema tão desafiador, Sérgio, como direitos e deveres de um Brasil livre, mas que ao mesmo tempo nos torna inseguros acerca do futuro, e por isso precisamos de líderes como o presidente Sérgio Leonardo, como o governador Matheus Simões, a nos dar um amparo e a tranquilidade necessária para que tenhamos um poder legislativo sereno, com a responsabilidade da condução de uma temática desafiadora, como lhes disse. Mas, nada obstante os poderes constituídos deste país estarem inseridos no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, nós precisamos também depositar uma parcela desta responsabilidade
pela insegurança jurídica ocasionada pelas decisões das mais diversas proferidas pelos nossos tribunais de justiça, pelo nosso Superior Tribunal de Justiça e, principalmente, com mais absoluto respeito, e aqueles que me conhecem sabem que sou muito respeitoso com as instituições, há um exagerado protagonismo do Supremo Tribunal Federal neste país. Eu dizia ontem com o diretor da Unimed, Garibaldi, que aqui está, em saúde a presença, de que nós certamente não conhecemos quem são os 11 titulares da Seleção Brasileira de Futebol, mas todo brasileiro conhece, de cor e salteado, a composição do nosso Supremo Tribunal Federal. E eu, enquanto advogado, preciso lhes dizer que todos temos de ter a coragem de apontar quais são os equívocos e os erros que a sociedade civil brasileira vive no ano de 2023, em especial por um contrassenso às disposições constitucionais, principalmente pelas mais comezinhas previstas no rol do artigo 5º, dentre elas a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, porque se de fato quisermos construir um Brasil mais justo, um Brasil mais democrático, precisamos depositar credibilidade nas instituições, credibilidade na imprensa, credibilidade no Poder Judiciário, credibilidade no Poder Executivo e credibilidade no Poder Legislativo. Acho que a sociedade brasileira espera muito de nós, e principalmente dos senhores e das senhoras empresários que o são, porquanto a força produtiva do país passa pelo trabalho de cada um de nós, pagadores de tributos, aqueles que contribuímos com taxas e impostos no dia a dia e que esperamos, acima de tudo, serenidade dos nossos líderes. Eu tenho a honra de dirigir a Caixa de Assistência, Gustavo, junto com o presidente Sérgio Leonardo, nossa liderança na advocacia, e são muitos os enfrentamentos da advocacia hoje perante o Poder Judiciário. Nós temos dificuldade, às vezes, de acesso a demandas que são dos nossos constituintes perante os poderes constituídos, ou seja, um advogado que muitas vezes não tem acesso aos autos de um processo para a defesa do seu constituinte, sofre, e dentro desta temática de direitos e deveres de um Brasil livre, essa compreensão precisa ser certamente um alvo, um target buscado por cada um de nós nessa luta cotidiana na construção de um país mais democrático. E eu não tenho a menor dificuldade de apontar-lhes, a título de exemplo, que as maiores discussões estariam se nós temos de fato uma liberdade de imprensa absoluta, se temos de fato uma liberdade de expressão absoluta, ou se esses direitos também são cercados de deveres. Eu, como mencionado pelo Gustavo, exerço a docência há mais de 20 anos. Tenho 23 anos de formação profissional enquanto advogado, só fui advogado na minha vida, não obstante ter sido instrutor de autoescola como meu primeiro emprego. Na sequência, ao me formar advogado, sempre quis estudar e após concluir meu mestrado, iniciei as minhas atividades na docência juntamente com a advocacia. E sempre digo aos meus alunos, em sede de direito constitucional, de direito processual civil, a importância de contextualizarmos os nossos direitos frente aos nossos deveres. E dentro dessa concepção, porque o objetivo maior do direito, por certo, é a pacificação social, os conflitos se avolumaram ao longo dos projetos de lei que tratam das fake news, os conflitos se avolumaram à medida em que o Poder Judiciário tem exercido uma ingerência nas redes sociais, e eu não propago uma liberdade absoluta, mas também não propago uma censura prévia à manifestação do pensamento. A Constituição da República é extremamente clara ao enunciar no artigo 5º, no rol das garantias, que são cláusulas pétreas, só podem ser alteradas mediante uma nova Constituição da República, a impossibilidade de que nós tenhamos censura prévia no país. É preciso ter uma imprensa livre, e para se ter uma imprensa livre, nós também, cidadãos e cidadãs, precisamos compreender a importância da imprensa e precisamos, acima de tudo, Gustavo, compreender que eventos desta natureza, com temas sensíveis como esse que estamos abordando agora, eles são também necessários. Muitas vezes, na difusão empresarial, na luta do empresariado mineiro
para conquistas de melhores postos e de melhores colocações, principalmente dentro do Sudeste, onde nós exercemos com São Paulo uma grande liderança, ela se faz necessário discutindo temas relevantes. Eu creio que os temas que estamos a abordar, eu já vou concluir, porque já fui advertido para que o presidente Sérgio Leonardo assuma aqui a tribuna, este tema nos traz um grande desafio de compreender qual é o papel do Poder Judiciário frente a este cenário de tanta beligerância que estamos, principalmente nas redes sociais. Acredito, senhoras e senhores, concluindo minha exposição, de que vivemos uma experiência única em meados de 2023, 2024, no início agora dos anos 2000, quando estamos nos adaptando a uma nova era. A difusão da internet nos traz alguns desafios, mas lá do outro, a legislação existente, que já regula a própria internet, o Marco Civil da internet, tem mecanismos próprios para a regulação disso. Nós estamos com uma série de discussões em sede de poder legislativo acerca de fake news, desta liberdade de expressão, mas certo que a própria Constituição, em 1988, já regulou a liberdade de imprensa como um pilar da própria Constituição da República, e nós, que somos homens e mulheres públicos, precisamos nos acostumar com as críticas, sermos criticados para efetivamente alcançarmos melhores resultados. É com essa mensagem, acreditando muito em um Brasil melhor, acreditando muito na força do empresariado, que eu me despeço e passo a palavra ao nosso líder da Advocacia de Minas Gerais, presidente Sérgio Leonardo. Muito obrigado, Gustavo Chalfun, doutor Gustavo Chalfun, presidente da Caixa de Advogados. Parabéns pelas palavras, pelas colocações, e agora a gente vai escutar o nosso presidente da OAB, Sérgio Leonardo. Seja muito bem-vindo. Senhoras e senhores, bom dia. Caro PCO, Vossa Excelência, que é uma referência no meio da comunicação e do jornalismo em Minas Gerais, que já teve contatos e se relacionou com as 3 gerações da minha família, as 3 gerações de advogados. Eu agradeço a gentileza desse convite por estar aqui hoje. Gustavo, que vem seguindo esse trabalho com muito brilhantismo e dedicação, de forma muito dinâmica, parabéns pela organização deste evento. Meu amigo Gustavo Chalfun, que conosco faz um trabalho lastreado nos pilares de inovação, inclusão e avanço na Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais. É um prazer dividir esse painel com Vossa Excelência. Cumprimento de forma muito especial meu governador Matheus Simões, colega da advocacia, meu prefeito João Marcelo, da cidade onde resido, Nova Lima, a presidente Débora da subseção de Araxá, da Ordem dos Advogados do Brasil, e a doutora Lara Alcântara, que por acaso é advogada e dona do meu coração. Senhoras e senhores, está tudo resolvido já hoje, né? Senhoras e senhores, eu tenho muito orgulho de representar a advocacia de Minas Gerais. Nós, governador, somos a voz do cidadão perante o sistema de justiça. Nós somos indispensáveis à distribuição da justiça. Somos protagonistas da pacificação social. É através do nosso trabalho, lutando por um julgamento justo em cada processo, que se legitimam as sentenças judiciais, que se dá efetividade às garantias do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. Nós temos como norte a Constituição da República. Por isso somos, Onofre, rebeldes e revolucionários diante do ataque ou da restrição às liberdades. Utilizamos a arma mais poderosa de todas, a palavra, escrita e falada. Nós somos, senhoras e senhores, os primeiros garantes do Estado Democrático de Direito e a última trincheira de resistência contra as ilegalidades, o abuso de poder e o autoritarismo. A advocacia tem uma missão que se confunde com a missão da Ordem dos Advogados do Brasil, de defesa do Estado Democrático de Direito, de luta pelo respeito aos direitos humanos, pela conquista da justiça social, pela defesa das liberdades e pelo aperfeiçoamento do sistema de justiça. E por isso mesmo, reconhecendo a importância dessa entidade de classe, há um fetiche social, né, governador? E a OAB? O que a OAB vai fazer? Por que a OAB não faz nada diante disso, diante daquilo? E esse fetiche social revela a importância da nossa entidade de classe. Entidade de classe que tem um compromisso com a sociedade, e compromisso esse que é reafirmado aqui perante as senhoras e os senhores. O compromisso de lutar pela segurança jurídica e pela normalidade institucional que são indispensáveis a um bom ambiente de negócio. Nós temos que lutar pelo respeito ao direito adquirido,
à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito. Nós precisamos de segurança jurídica para um bom ambiente de negócios no nosso Brasil. E o que nós temos observado cotidianamente é um desrespeito à Constituição, um ativismo judicial exacerbado, excessos por parte do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal que inclusive nos faz pensar sobre a mudança da forma de escolha dos seus ministros, com a participação maior da sociedade, com uma limitação do tempo de judicatura naquela corte, para que tenhamos um tribunal mais equilibrado, livre de amarras ideológicas, livre de vinculações pessoais e que não interfira indevidamente nos outros poderes. Nós temos, por exemplo, no Supremo Tribunal, tramitando hoje, o chamado inquérito das fake news, em que o Supremo é vítima, acusador e julgador. Senhoras e senhores, isso é uma excrescência jurídica que não pode contar com o aplauso da Ordem dos Advogados do Brasil. O que a sociedade quer e precisa do judiciário é de julgamento justo, por operadores do direito preparados e equilibrados. O que nós precisamos acabar no sistema de justiça é com a insegurança jurídica de um lado e a morosidade da justiça do outro. É a morosidade da justiça que leva à impunidade na área criminal, ao perecimento de direitos no cível, à inviabilização de atividades econômicas, porque o direito está intimamente ligado ao ambiente de trabalho. E aí eu vou ousar aqui, governador, dizer que o direito é mais que o agro. O direito é tech, o direito é pop, o direito está na vida de todos. Da hora que a gente acorda de manhã, num determinado horário, porque marcamos um compromisso, lastreado numa relação jurídica, quando a gente sai de casa e pega um carro, a gente observa normas jurídicas. O direito está intimamente ligado a todo o ambiente de negócios. Senhoras e senhores, não há governança sem direito, não há sustentabilidade sem direito, não há responsabilidade social sem direito, não há transparência sem direito, não há integridade sem direito. Por isso eu acho mesmo que o direito, inclusive, deveria ser um módulo básico em todos os outros cursos superiores, para que toda a sociedade tivesse uma melhor consciência de seus deveres e direitos, nesta ordem, deveres e direitos. A OAB de Minas Gerais contribui muito com isso nas escolas, junto às crianças e adolescentes, através de um programa que chama Direito na Escola, em que a gente leva noções básicas de direito e cidadania para crianças e adolescentes, para que a gente tenha uma mudança cultural na sociedade a médio e longo prazo, para que tenhamos cidadãos mais cônscios de seus direitos e deveres. E essa consciência de direitos e deveres e direitos, é que nos leva a um compromisso inarredável e inquebrantável de defesa das liberdades. A OAB tem um compromisso com a defesa da liberdade de locomoção, com a defesa da liberdade de informação, com a defesa da liberdade de expressão e com a defesa da livre iniciativa. Aliás, senhoras e senhores, nós estamos num Estado que tem a liberdade gravada em nossa bandeira, liberdade ainda que tardia. E por isso temos que nós, mineiros, liderarmos a luta por um país livre e justo, um país que se livre do revanchismo que tomou conta em decorrência da polarização. Hoje nós estamos observando, Gustavo, situações esdrúxulas no nosso judiciário, contaminado pela polarização e pelo revanchismo. Tivemos a cassação de um deputado legitimamente eleito pela população do Paraná, com toda uma distorção de conceitos, distorção de normas jurídicas para viabilizar essa cassação. E eu não tenho nenhum apreço por aquele deputado do Paraná que foi cassado, nenhum apreço pela história dele, porque como advogado criminalista o enfrentei várias vezes e o vi agir deslealmente, mas nós não podemos usar o direito para fustigar o nosso inimigo. Nós não podemos concordar com o direito penal do inimigo, direito eleitoral do inimigo que serve para tornar inelegível um presidente da República com toda uma nova distorção de fatos e eventos jurídicos. Também não tenho nenhuma simpatia pelo ex-presidente da República, mas acho um absurdo que ele seja tornado inelegível. O judiciário não pode entrar nesse jogo, o judiciário não pode sequer cogitar de fechar um veículo de comunicação, como vem sendo cogitado em relação à Rádio Jovem Pan.
Nós precisamos, senhoras e senhores, buscar a pacificação social, a unidade deste país. Temos que superar os momentos e as divergências eleitorais e não podemos admitir que o judiciário seja contaminado. Nós precisamos, neste cenário, fortalecer instituições republicanas e democráticas, fortalecer instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, que muitos acham que é uma instituição de esquerda, comandada por pessoas de esquerda. Não, senhoras e senhores, a OAB é apartidária, a OAB é plural, a OAB é livre de amarras ideológicas, e se alguém em algum momento usou a entidade com outro tipo de finalidade, o fez de forma equivocada, porque a direção da ordem tem que ser serena, plural, para ter coragem e independência de lutar contra todos os desmandos, porque nós temos um compromisso muito grande com a advocacia. Nós cuidamos da regulação da advocacia, do controle ético-disciplinar, da defesa e da representação da advocacia, mas temos um compromisso muito maior com a cidadania. O compromisso de defender neste país que a segurança jurídica prevaleça, que as liberdades sejam respeitadas. Eu tenho efetivamente um sonho e uma esperança de vivermos num país melhor para as próximas gerações, de um país livre, justo, democrático, permeado por segurança jurídica, que permita a livre iniciativa, que dê também valor social ao trabalho, que faça uma compatibilização adequada entre o capitalismo e a força de trabalho, que compreenda a atividade da agricultura, que compreenda a atividade da mineração, sem as quais nenhum de nós estaríamos aqui hoje. É preciso disseminar esse conceito, essa ideia de uma sociedade que pode viver em harmonia, com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental, com integridade. É fundamental buscarmos no ambiente de negócios a ética, o respeito aos preceitos legais, o respeito ao império da lei, mas mais do que da lei, ao império da justiça. E senhoras e senhores, vocês podem contar com a Ordem dos Advogados do Brasil. Em Minas Gerais, a OAB não faltará à sociedade mineira. Lutaremos por um país livre, justo, democrático, permeado por segurança jurídica. Lutaremos sempre em defesa da liberdade, em defesa das liberdades. Daremos suor, lágrimas e sangue, se necessário for, em defesa das liberdades. E como não há liberdade, senhoras e senhores, fora do direito, eu finalizo com a hashtag Fica a Dica: não faça nada, nada, nenhum negócio, não faça nada sem consultar o seu advogado. Muito obrigado pela oportunidade. Como sempre, muito bom escutar os dois, tanto o doutor Gustavo quanto o Sérgio. O Sérgio teceu aí algumas colocações fundamentais para esse momento que a gente está passando, de questionamentos jurídicos, de liberdades, e por aí vai.